Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Cyrela Construtora, né? Nós vamos utilizar daí como base o ano de 2020. Lembrando que ainda não foi apurado o quarto trimestre do ano de 2020, então eu tirei uma média, eu fiz uma projeção de como vai ser o ano de 2020, entre aspas. Eu tirei uma base dos 3 primeiros trimestres para a gente fazer uma base, só para tirar uma base de como que vai ser o ano de 2020. E historicamente, para a gente fazer um comparativo histórico, eu vou utilizar o ano de 2011 a 2020 para verificar a evolução histórica dos demonstrativos financeiros da empresa. Bom, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Também tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, os links estão na descrição. Tem um blog, só o blog que eu preciso atualizar, que faz um tempinho aí que eu não tenho atualizado, mas prometo que vou atualizar. Lá já tem alguns materiais também. E quem puder dar essa força, agradeço muito. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do ativo da empresa. Começando pelo ativo realizável. O ativo realizável é o ativo total da empresa, menos o ativo imobilizado e o ativo intangível, ou seja, são os ativos. O ativo realizável, o nome já diz, é ativos que são realizáveis em dinheiro, ou seja, que tem a finalidade de ser transformado em dinheiro. O ativo imobilizado e o ativo intangível, ele tem a finalidade de gerar dinheiro e não ser transformado em dinheiro, ou seja, o aspecto mais operacional. Avaliando aqui o ativo, o ideal, quanto maior, melhor. A questão do ativo é realizável, não é o que está acontecendo com a empresa. Os ativos da empresa vêm diminuindo, principalmente de 2013 a 2019, vem numa tendência aqui de baixa muito forte, apresentando uma leve recuperação em 2020. Vamos verificar como vai ser os demais períodos, mas a situação aqui de tendência de baixa da empresa é bem significativa. Bom, aqui é os caixas equivalentes, aqui são o dinheiro que a empresa tem disponível. Aqui é o caixa que fica dentro da empresa e os investimentos de liquidez imediata, ou seja, os investimentos da empresa. O dinheiro da empresa que fica no banco, mas que tem a liquidez alta. Bom, a gente consegue variar, que teve muita variação a questão dos disponíveis da empresa. Se a gente traçar uma linha aqui imaginária, teve uma tendência de alta de 2011 a 2015. O 2015 foi o melhor período da empresa em relação ao caixa. O caixa da empresa estava alto em 2015, caindo em 2016 a 2017 e começando uma leve tendência de alta aqui de 2018 a 2020. Mas de 2011 a 2016 teve muita variação em relação ao caixa da empresa. Bom, aqui tem a carteira de clientes da empresa, ou seja, os direitos que a empresa tem a receber de seus clientes. Caiu muito, despencou muito em relação a 2011 a 2018. 2019 e 2020 praticamente estagnou, não teve variação nenhuma. Mas está numa situação preocupante aqui da empresa em relação aos seus direitos a receber de seus clientes. Veio numa queda drástica de 2011 a 2018, então já liga um sinal de alerta em relação aos seus direitos a receber de seus clientes. Vamos falar um pouquinho da análise do passivo. Na verdade, a análise do passivo a gente fala um pouquinho do balanço patrimonial da empresa. Aqui a gente já consegue avaliar o azul. A linha azul é o ativo da empresa, a linha cinza é o patrimônio líquido e a linha laranja é o passivo. O ativo são os bens e direitos que a empresa tem a receber em seu nome. A gente consegue verificar aqui que o ativo da empresa vem numa queda constante. O passivo também, que são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros, vem numa queda forte também. Já o patrimônio líquido, que é o dinheiro que é investido pelos sócios acionistas, vem aumentando principalmente de 2011 a 2017, só que de 2017 a 2020 vem numa tendência de alta. O patrimônio líquido e as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros praticamente está 50% cada, ou seja, praticamente a metade. O passivo da empresa era bem alto em relação ao patrimônio líquido da empresa, de 2011 a 2014, 2015 aqui eles praticamente se anularam um ao outro, ficou praticamente 50% dinheiro de terceiros e
e 50% dinheiro próprio. O patrimônio líquido superou as obrigações que a empresa tem a pagar de 2016 a 2018. E 2019 e 2020 voltou ao patamar de 50% cada. Aqui é ideal, a questão do patrimônio líquido e passivo está bem interessante. O que a empresa tem de patrimônio próprio e capital próprio está praticamente bem dividido os recursos que é investido por terceiros, então está praticamente bem dividido aí. O passivo só foi bem superior ao patrimônio líquido da empresa de 2011 a 2014. E de 2015 a 2020 aí praticamente um anulou o outro aí. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do endividamento, começando pela dívida bruta da empresa. A dívida bruta da empresa vem diminuindo bastante em relação de 2011 a 2020. Aí você pode imaginar, legal, a dívida bruta, a questão do endividamento da empresa vem diminuindo bastante, mas aí a gente liga um sinal de alerta. A empresa ela é uma construtora. Então ela trabalha muito com linha de crédito para poder investir em novos projetos, em novos condomínios, novos prédios, em novos lançamentos. Então raramente ela utiliza capital próprio, ela utiliza endividamento. Agora quando a empresa diminui a questão do seu endividamento, quer dizer que ela está captando menos empréstimos e financiamentos. Então ela está fazendo poucos lançamentos vem diminuindo aí, a tendência é que vem diminuindo a questão dos seus lançamentos. Então a gente já liga um sinal de alerta, porque está diminuindo a questão dos clientes da empresa, está diminuindo os ativos da empresa, ela está pegando menos dívida bruta, está diminuindo as dívidas, os direitos de receber de seus clientes. Então, se a gente ligar uma lógica aí, quer dizer que ela está vendendo menos, e se ela está vendendo menos, ela está captando menos empréstimos e financiamentos para poder investir nas suas operações de lançamentos de condomínios, de imóveis, né, de prédios. Então a empresa aí, a questão produtiva operacional da empresa está diminuindo. Então aqui já liga um sinal de alerta. Tem empresas que a gente tem que saber avaliar que os empréstimos e financiamentos são importantíssimos para a questão operacional da empresa. Que é o mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário praticamente se move em relação aos empréstimos e financiamentos. Raramente uma empresa vai pegar um dinheiro dela própria para poder comprar um terreno, aplicar investimentos. Ela vai pegar empréstimos e financiamentos para poder investir num terreno, para poder fazer a construção toda do prédio. Aí do retorno que ela vai ter das vendas desses lançamentos da empresa, ela vai pagando os empréstimos e financiamentos. Essa que é mais ou menos a estratégia das construtoras, né? Então aqui eu já ligo um sinal de alerta que está diminuindo a questão dos clientes da empresa, e a dívida bruta ela está pegando menos empréstimos e financiamentos do que o normal. Bom, aqui tem a dívida líquida. A dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa da empresa. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que o caixa da empresa superou as suas dívidas. E se está no patamar positivo, quer dizer que a dívida bruta é superior ao caixa da empresa. A diferença entre a dívida bruta e o caixa da empresa vem diminuindo período após período. Em alguns aspectos normais, em algumas empresas aqui seria ótimo, mas no caso da Cyrela não é bom, porque o caixa dela vem aumentando em relação à dívida bruta, mas a dívida bruta da empresa está diminuindo, porque ela está pegando menos empréstimos e financiamentos, e a sua carteira de clientes vem diminuindo. Então aqui, por isso que tem que saber avaliar, verificar como que é o mercado da empresa. Nem sempre diminuição de dívida é bom, no caso do mercado da empresa. Agora, se a carteira de clientes da empresa estivesse aumentando, os direitos a receber estivessem aumentando em relação aos seus clientes e a sua dívida estivesse abaixando, aí seria o ideal. Mas os direitos da empresa dos clientes vem diminuindo e a sua dívida vem diminuindo. Então ela está diminuindo a questão dos seus lançamentos imobiliários. Bom, isso aqui é o perfil da dívida. A linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo, a linha laranja é os empréstimos e financiamentos a longo prazo. O ideal é que os empréstimos e financiamentos a curto prazo seja sempre inferior aos empréstimos a longo prazo, é o que acontece. O volume de curto prazo sempre foi inferior em relação ao volume
a longo prazo, só que a dívida a longo prazo da empresa vem diminuindo em relação aos empréstimos e financiamentos a curto prazo, que acho que está trazendo para o período presente. Diminuiu aqui a dívida dos empréstimos e financiamentos de 2017 a 2018, aumentou um pouquinho em 2019 a 2020. E os empréstimos e financiamentos a curto prazo fez o caminho contrário. Possivelmente aqui a empresa fez uma negociação, pegou a dívida que estava a curto prazo, começou a jogar para longo prazo para ela ter mais tempo para poder gerar caixa o suficiente para poder pagar essa dívida em dia, para não ter que pegar mais empréstimos e financiamentos para poder honrar esses compromissos com bancos e financeiros, porque o ideal de empréstimos e financiamentos quando a empresa pega empréstimo para poder investir no seu crescimento, ou seja, investir na empresa. Agora quando a empresa pega empréstimos e financiamentos, ou seja, capital de giro para poder gerar caixa, para poder pagar a dívida, aí já liga um sinal de alerta porque é uma questão preocupante. Bom, aqui a gente tem os empréstimos e financiamentos a curto prazo em relação aos caixas equivalentes, ou seja, os disponíveis da empresa. A linha azul é os empréstimos a curto prazo, a linha laranja é os caixas e equivalentes. O caixa da empresa, o ideal é que seja superior aos empréstimos a curto prazo. Se o caixa for superior, quer dizer que a empresa tem capital para poder pagar, capital próprio, né, ou seja, capital operacional da empresa, para poder honrar os seus empréstimos e financiamentos. Aqui a gente consegue analisar que já foi um pouquinho complicado a questão do caixa da empresa em relação aos empréstimos e financiamentos. 2011, o caixa da empresa foi inferior aos empréstimos e financiamentos, mas de 2012 a 2013 o caixa que superou em relação aos empréstimos e financiamentos a curto prazo. Praticamente se anularam aqui em 2014, o dinheiro que a empresa tinha de caixa foi praticamente o mesmo montante de empréstimos e financiamentos, ou seja, a empresa teve o capital certinho ali para pagar seus empréstimos e financiamentos. O caixa voltou a aumentar em 2015 em relação aos empréstimos e financiamentos. O caixa da empresa começou a diminuir de 2015 a 2017. Os empréstimos e financiamentos superaram um pouquinho em relação ao caixa da empresa. Possivelmente aqui em 2018 a empresa entrou numa negociação com o banco, jogou a dívida que ela tinha a curto prazo, jogou para longo prazo, diminuiu o volume de empréstimos a curto prazo. E o caixa aqui se manteve constante aqui, subindo um pouquinho em 2020. Então a empresa fez essa negociação aí com os bancos e financeiras, reduziu o seu caixa, jogou os empréstimos e financiamentos que ela tinha para curto prazo, jogou para longo prazo. Então ela conseguiu adaptar aí o seu fluxo de caixa para poder pagar sua dívida com tranquilidade e mantendo o mesmo nível de caixa da empresa, subindo um pouquinho no 2020 aí que está projetado. Mas está numa situação preocupante, a empresa aí tá se virando ali para poder pagar suas dívidas em dia, e a sua dívida em relação a longo prazo vem aumentando. A empresa está fazendo essa negociação para poder, pegando a dívida que está a curto prazo, jogando a longo prazo, para poder ter o caixa o suficiente, porque a empresa não tem só os empréstimos e financiamentos para pagar, tem os colaboradores, tem os impostos, tem os outros custos que a empresa precisa ter, né? Então a empresa precisa fazer essa jogada aí de pegar a dívida que está a curto prazo, empréstimo e financiamento, e jogar a longo prazo para poder ter caixa aí o suficiente para poder honrar esses compromissos. Aqui essa jogada é bem interessante, dá um suspiro, dá para a empresa chegar até a superfície, pegar um arzinho e voltar, né, a trabalhar para poder gerar caixa o suficiente para poder voltar suas operações à normalidade. A única coisa só que preocupa é que a questão dos bens e direitos a receber de os direitos que a empresa tem a receber de seus clientes caiu drasticamente. Mas vamos verificar o que vai acontecer nos próximos períodos da empresa. Bom, isso aqui é o capital investido. O capital investido é tanto a dívida bruta quanto o patrimônio líquido. Mas vai falar, dívida é um dinheiro investido? Sim, dívida é um dinheiro investido, que é um capital que você pega dos empréstimos com os bancos e financeiros, aplica na sua empresa com retorno na esperança de um retorno de crescimento da empresa para você pagar essa dívida e ainda ter um retorno superior ao custo dessa dívida. Bom, a gente consegue avaliar aqui que o patrimônio líquido é a linha azul, a dívida bruta é
a linha laranja, a gente consegue avaliar que o patrimônio líquido foi superior à dívida bruta da empresa, ou seja, as operações da empresa estão mais operadas com dinheiro capital próprio do que com capital de terceiros. Bom, aqui a gente tem um retorno da dívida investida da empresa. A linha azul é o retorno da dívida investida. O retorno da dívida investida é o dinheiro que é captado do empréstimos e financiamentos e aplicado na empresa com esperança de um retorno superior aos juros que é pago sobre esse capital. Os juros é essa linha laranja aqui. A linha laranja é os juros que a empresa paga. O ideal é que essa linha laranja sempre esteja abaixo da linha azul. Essa linha laranja ficou embaixo da linha azul, que é o retorno da dívida investida. Foi em 2012 a 2014, ficando superior de 2016 a 2018, ou seja, o dinheiro que foi investido o dinheiro que foi aplicado de 2016 a 2018 não valeu a pena, porque a empresa pagou mais juros do que teve de retorno desse capital que foi investido com dinheiro emprestado, apresentando recuperação em 2019 e 2020. Aqui a empresa tem apresentado uma boa recuperação em relação ao seu lucro líquido, mas aqui foi uma questão recorrente que eu não vi o que foi, mas aqui a certeza que é uma situação não recorrente, não uma questão operacional. Que aqui a gente não pode se animar muito com relação a esse retorno, porque foi uma situação não recorrente que eu não verifiquei, que eu vou verificar, que aqui eu só levantei os dados demonstrativos financeiros. Eu até mandei um e-mail para o RI da empresa, eu recebendo esse retorno do RI, que é a Central de Relacionamento de Investidores da empresa, eles me dando esse retorno porque teve essa receita não recorrente, aí eu deixo na descrição aí do vídeo. E eu deixo também nas minhas redes sociais lá para quem tiver curiosidade. Bom, vamos falar um pouquinho demonstrativo do resultado do exercício, começando aqui com a receita líquida, porque eu falo porque é uma questão não recorrente, porque as vendas da empresa vêm diminuindo em 2020, e da onde veio aquela receita aquele resultado tão forte em 2020? Então por isso que eu já mandei um e-mail para verificar o que aconteceu dessa receita não recorrente aí da empresa, porque as vendas da empresa vêm diminuindo período pós período, veio numa queda bem forte de 2014 a 2017, apresentando uma recuperação leve aqui de 2018 a 2019 e 2020 aqui apresentando uma leve queda em relação a 2019. Mas se a gente traçar uma linha imaginária de 2011 a 2020, está numa tendência de queda fortíssima. Bom, aqui é o resultado bruto. Isso aqui é a gente verifica a lucratividade da empresa aí. Com seu principal ramo de atividade, ou seja, as receitas e os custos que envolviam no seu principal ramo de atividade. E também se a gente traçar uma linha imaginária histórica aqui, essa linha ela está numa tendência de baixa. Apresentou recuperação aqui de 2017 a 2019 e 2019 e 2020 ficado praticamente no mesmo patamar de estagnado. Bom, isso daqui é o EBITDA. Então aqui a gente já consegue avaliar aqui que essa receita enorme que a empresa teve está envolvido em alguma situação não recorrente, porque não está relacionado ao seu principal ramo de atividade. Por quê? Porque o EBITDA é o resultado da empresa, é o lucro bruto da empresa, menos ou mais receitas ou despesas que não está envolvido com o seu principal ramo de atividade, está ligado à empresa, mas não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Então, essa receita enorme aqui está em receitas que a empresa obtém de atividades que não está envolvido diretamente ao seu principal ramo de atividade. Então, é uma receita que entrou aí que não é recorrente. Então, aqui a gente não pode se animar muito aqui, que eu vou esperar o retorno do RI da empresa para verificar o que ele nos diz aqui dessa receita aqui. Que eu tentei achar nos demonstrativos financeiros, mas não está claro, eu não consegui achar. Pode ser por burrice minha, mas eu não consegui achar de fato. Então eu mandei um e-mail verificar por que dessa receita tão grande. Porque a empresa de 2011 a 2017 ela fez uma onda aqui para baixo aqui, muito negativa.
2018 ficou no mesmo patamar. 2019 ela esboçou uma recuperação aqui. Mas em 2020 aqui, ó, não se anime aqui, porque tem alguma coisa aqui que não é recorrente, e verificar o que aconteceu. Então, para quem é investidor aí, não se anime muito com essa receita aí não, porque o ideal é que as receitas, a gente poderia se animar se a receita da empresa em 2020 subisse aqui, ó, na receita, no caso, as vendas da empresa com seu principal ramo de atividade. Agora, receitas que não envolve seu principal ramo de atividade, eu já fico com o pé atrás. Bom, a gente tem o resultado financeiro, isso daqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Se está no patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Se está no patamar negativo, que é esse patamar daqui, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Aqui envolve juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial e de investimentos que ela faz no mercado financeiro, de investimento de outras ações, CDBs também, renda fixa. Bom, avaliando aqui, sempre esteve no patamar positivo, ou seja, a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Isso aqui é muito bom, quer dizer que pelo menos no mercado financeiro a empresa vem tendo resultados positivos. Bom, isso aqui é o lucro e prejuízo do período, é o lucro líquido. O lucro líquido está bem parecido com a EBITDA da empresa. Fez essa curva aqui negativa, fez uma barriga aqui de 2011, chegando ao ápice em 2013. De 2014 começou a despencar. 2017 e 2018 a empresa apresentou prejuízo, apresentando uma leve recuperação em 2019 e 2020 aqui. A gente precisa verificar, porque foi uma receita que não é recorrente, não é uma receita que envolve o principal ramo de atividade. É uma receita e tem que verificar o porquê entrou tantos recursos assim dentro da empresa, que eu não consegui achar nos seus demonstrativos. Então eu mandei um e-mail, foi no final de semana. Mandei um e-mail nesse final de semana e ainda não tive o retorno. Hoje é segunda-feira que eu tô gravando o vídeo e não tive esse retorno. Mas tendo um retorno aí, eu deixo na descrição. E eu deixo nas minhas redes sociais também, tá? Bom, pessoal, termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Olhando aqui no aspecto, assim, olhando pelo aspecto geral aqui, pelo olhar fundamentalista da empresa, eu não sei como está o mercado imobiliário, eu não estou acompanhando. Eu estou olhando aqui só os demonstrativos históricos da empresa. Eu não gostei muito, não tá muito animador não a situação da empresa, né? As suas receitas vêm caindo, os seus direitos de receber de clientes também estão numa tendência de baixa. Teve uma receita muito alta em 2020, mas uma receita não recorrente. E verificar, eu preciso saber o que aconteceu nessa receita aí não recorrente. Quem quiser investir, aqui eu não estou induzindo ninguém a fazer nada. Quem quiser investir, invista. Aqui eu só estou falando de demonstrativos financeiros da empresa, mas não está numa situação, num cenário tão animador assim. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Quem quiser me seguir nas redes sociais também já ajuda demais aí para incentivar o nosso projeto. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.